Hoje todos vocês vão conhecer a verdadeira face do senhor Brandon Henrique Godoy. Eu vou apresentar provas aqui. O que esse senhor fez à minha mulher não foi só contra a minha mulher. Eu vou trazer provas aqui. Eu vou começar endossando o que a Paula disse, que o Brandon tem perseguido a minha família. Alguns famosos têm mudado radicalmente a maneira como vivem, como se portam e até as suas profissões. Hoje vamos falar de uma famosa que tinha se tornado uma mamãe de família e de repente começou a fazer vídeos de enhanhamento adulto. Tem também uma famosa barraqueira que hoje, minha gente, está completamente serena, com uma aparência modificada, calma e toda tranquila. Tem um outro cara, minha gente, que também era mó quietinho, sonsinho, de repente virou um dos maiores barraqueiros da internet. Tudo isso, vocês sabem, é depois da vinheta. Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas. É um prazer estar começando a semana aqui ao seu lado. Eu confesso pra vocês que quase não teve vídeo. Vocês acreditam que ontem no domingo, minha gente, por volta das 5 e 9 da manhã, eu acordei já desesperado porque eu fiquei sabendo que o canal tinha sido hackeado pela 6ª vez. Mais uma vez a gente conseguiu recuperar o canal e cá estamos sem nenhum prejuízo. Dessa vez, graças a Deus, foi curtinho, não deu nem tempo de mexerem e bagunçarem aqui. Tô muito contente, gente, que era pra mim nem estar aqui hoje. Deixe seu like, né? E se você chegou aqui pela primeira vez, assiste o vídeo todo e no final, se você gostar, se inscreve no canal. E ó, você que assiste vídeo todo dia e não é inscrito, tô chateado com você, viu? Bem chateado. Bom, pra gente começar, a gente vai falar de uma musa dos anos 90. Tô falando de Luísa Ambiel, que era a musa da banheira do Gugu. Luísa Ambiel trabalhou com o Gugu na época pré-histórica, quase dos dinossauros, na banheira, sabe? Vocês lembram daquele quadro, A Banheira do Gugu, em que eles colocavam um macho com uma mulher lá dentro, jogava sabonete, era aquela passação de mão, era buzinada daqui, buzinada dali, sabe? Sabonete entra na manjuba, sai da manjuba, mexe no braulio, a mulher palpa aqui, a palpa de lá. Vocês lembram como que era isso? Da banheira, pois não. Agora é o seguinte, falta eu fazer banheira com você, né? Eu tenho que apresentar um programa depois. E ver ao vivo. Vamos lá, vamos começar com você, Luísa. Por entretenimento da família brasileira, lembra? Aí, minha gente, a Luísa ficou lá com o Gugu até 1998. Nessa época ela se lambuzou, posou pra Playboy, fez ensaios para sexy, vivia saindo como veio ao mundo, sabe? Sempre sensualizando. Só que depois de um tempo, minha gente, ela envelheceu um pouquinho, não teve mais destaque na carreira, caiu no ostracismo e a gente ficou sem escutar o nome dela durante anos. Depois, minha gente, em 2020, o Carelli, que adora ressuscitar um abacaxi, levou ela para o programa A Fazenda, na edição 12, que foi uma das edições de maior sucesso do programa. Lá, a Luísa foi bem polêmica, sendo considerada a participante mais falsa de todos os tempos em reality show. Você lembra dela, minha gente? A Luísa, gente, eu lembro bem que em uma conversa que ela teve com a MC Mirellão, ela disse que jamais voltaria a entrar dentro de uma banheira ou tirar fotos sensuais por conta da sua filha, que hoje tem 17 anos. Ela disse que não achava legal que a filha dela visse a mãe nesse tipo de situação. Porém, minha gente, 4 anos depois, parece que ela mudou um pouquinho de ideia, né? O ano passado, ela deu uma entrevista dizendo que tinha se descoberto bissexual, que agora também gostava de dar uma salgada na manjuba. Só que, minha gente, o pior ainda estava por vir. Ela abriu uma conta no Privacy, que é aquela plataforma, sabe? Que os famosos postam fotos e vídeos sensualizando como vieram ao mundo, sabe? Tem famosos, gente, que só postam umas fotos, uns vídeos. Tem uns que postam foto do pé, vídeo do pé. Já outros é aquele enhanhamento quente, picante mesmo, né? E esse foi o caso de Luísa Ambiel. Ela virou uma atriz de filmes de maiores de idade.
Vocês acreditam, minha gente, que a Luísa começou a gravar filmes com garotões de 20 e poucos anos? E ela já gravou todos os estilos de filme. DP, não me pergunte o que é isso, minha senhora. Frente e trás, lado e verso. Com homens, com vários homens. Com mulheres, com vários homens e mulheres. Com trenzinho da alegria. Com upa-upa cavalinho do Gugu. E muito mais. A Luísa virou uma das maiores atrizes de filmes de enganhamento do Brasil, fazendo inveja até para Andressa Urach. Ó a dancinha, ó, de comemoração, ó. Tan, 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 tan. Top 1, é isso. Obrigada, gente. Você no direct, que tá me perguntando de ver o vídeo da banheira. Tô respondendo a galera lá, mas é muita gente, então eu vim aqui avisar. O link tá aqui na minha bio, tá? Também tá no Twitter. Aí lá no vizinho tá o vídeo completo. Do jeito que vocês pediram, tá lá no vizinho, viu? Aqui eu só posso postar um trechinho, porque senão já viu, né? O que acontece na minha conta. Então é isso. Eu tô aqui só comemorando, né? Tan, 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 tan. É isso. Pá, 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 pá. Não, ia cantar a musiquinha da banheira. Bumba, 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 e. Bumba, 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 e. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. E agora a Andressa Urach tá morrendo de raiva dela. O motivo? A Luísa Ambiel passou ela no ranking do Privacy de contas mais acessadas do Brasil, minha gente. Gente, a velha da banheira, pra ganhar dinheiro no precisa pegar meu ex pra sair nos sites. Cara, eu tenho que rir, né? Essas velhas, tudo pega os meus ex. Todas querem vender no pega meus ex. Mamãe escolhe os boy gato, né? Fazer o quê? Os bonitos vão lá, comparece. Aí a mamãe larga e elas vão lá pegar os boy pra ganhar hypezinho. Aí tem todos os sites nas costas da mamãe, porque a nota não é nem delas, tipo assim, fulana e tal. Tá lá com o ex da Andressa Urach. A mamãe tem todas, até na nota que os outros estão trepando. Mamãe, fala sério, a mamãe tá nas notas dos outros trepando. Olha só que ponto que chega uma pessoa disputar com a Andressa Urach a quantidade de acesso que tem nos filmes de enganhamento. É isso mesmo, minha gente. E agora a Andressa Urach tá chamando a Luísa Ambiel de a velha da banheira do Gugu. Uma treta, minha gente, de sebo, ó. Muito sebo, muito enxofre. Bom, pra quem quiser ver mais detalhes antes de assinar as plataformas de Luísa Ambiel, é só dar uma olhadinha no X, sabe, no antigo Twitter, que lá ela posta uns trechinhos e uns trailers dos filmes de romance dela. Sabe aqueles romance? Minha gente, tem cada coisa lá. Nem queira ver, minha senhora. Tem uns filmes lá que eu vou te contar uma coisa, viu? Lá, usou, lambuzou, usou de novo. Deixa pra lá. Jojo Todinho se consolidou na carreira com suas músicas de duplo sentido e também, minha gente, com um estilo irreverente, barraqueira. E Jojo, não tava nem aí pra aparência, pra cuidados com a saúde. Ela era toda escangalhadona. Jojo estava pesando várias arrobas nessa época, não ligava pra saúde e ainda militava a favor da obesidade. Até que Jojo ficou o quê? Doente. Desenvolveu diabetes. E aí sua amiga Renata, que é nutricionista, e alguns médicos disseram: Jojo, ou você emagrece, ou você vai parar no caixão. Jojo então começou a mudar a sua rotina, inseriu hábitos saudáveis como treino de musculação, aeróbico e também uma dieta regrada. Jojo também começou a usar a canetinha do mal, a Ozempic, que deixa as pessoas com um cabeção gigantesco. Mas não era o suficiente para Jojo perder peso. Sem esticar, 9 e 10, 9 e 10. Raça, mulher! 9, mais uma lá embaixo. Vai, Jordana! Ai, vai, para! Passou! Pronto. Neném. Caraca, cara, eu tô muito brava. Tá viva, amiga? Primeiro rec comigo, ninguém esquece. Porra, forte pra cacete, tô muito forte, cara. No final de 2023,
ela passou por uma cirurgia de bariátrica, entrou na faca e tirou quilos e quilos de pelanca, minha gente. Depois disso, Jojo fez outras cirurgias corretivas. Ela tirou 2 sacolas até a boca de teta, minha gente. Fez lipoaspiração e depois tirou o excesso de pele das pernas. Jojo ficou um pitel com um corpão lindo, minha gente. Hoje ela emagreceu 80 quilos. Minha gente, ela tirou eu de dentro dela. Eu e mais um pouquinho ainda de dentro dela. Dá pra acreditar nisso aí? Só que a Jojo, minha gente, tinha se envolvido numa polêmica porque ela resolveu falar qual era a sua opção política. E ela tá no direito dela, só que tem gente que não aceita isso. Foi cancelada por uns, perdeu um pouco de seguidores, perdeu contratos, mas ela já recuperou esse número de seguidores e já conseguiu contratos até melhores do que tinha antes. Jojo tá por cima da carne seca. Agora, gente, a Jojo se tornou uma pessoa menos barraqueira, posturada, sabe falar, se portar e não parece a mesma pessoa de sempre. A mudança na vida dela foi tão grande que agora ela decidiu que vai mudar o nome artístico. Em breve, Jojo deixará de ser Jojo Todinho para ser simplesmente Jordana, que é o seu nome de batismo. Ô Jojo, que história é essa da troca do nome? Não é mais Jojo, né? É Jordana. Mudou o corpo, mudou o nome também, é isso? Tudo é um processo, eu tô nesse processo aí. Só Jordana ou Jordana Gleice? Jordana. Doutora Jordana. É isso aí. Obrigado, Jordana. Nada. Ela conta que a partir do segundo semestre desse ano, ela passará a usar artisticamente o nome de Jordana. E agora, minha gente, ela vai cantar, ela tá para lançar um outro álbum musical só com pagodes, deixando aqueles funk de lado. Jojo tá posturada, tá bonitona, tá muito diferente, viu, minha gente? Muito diferente. Vocês acham que ela tá melhor? Sei que vai ter gente que vai falar, mas ela não gosta do Lula, ela não vota no Lula, ela vota no Bolsonaro, não gosta dela. Para de ser tonto, porque aqui nós não tá falando de política, estamos falando de pessoa, de bem-estar, de melhora, de aparência. Sempre tem esse povo da política que me enche o saco isso aí. Não vou falar nada de A ou B que já começa a se mancar. Para de ser besta. Bom, minha gente, agora a gente vai falar de um ator que foi um galão dos anos 90. Tô falando do ator Java Mayan. Ele iniciou a sua carreira na novela Porco Dourado da Rede Globo, em 98, fazendo o personagem Zeca, ao lado de Fábio Júnior. Depois de um tempo, minha gente, ele repetiu o sucesso fazendo um galãozinho de Malhação. Mano, assim, antes de eu comprar um táxi, eu queria fazer um test drive, sabe? Um test drive pra ver se eu me dou bem com a coisa, é assim. Eu conheço. Eu conheço, tu não tá entendendo? Não tô entendendo. Eu queria que tu me emprestasse teu carro por um dia. Fez um monte de novela na Globo, se mudou pra Record e participou da novela com os melhores efeitos especiais que ganhava até de Hollywood. Os Mutantes. Vocês lembram, gente? Aqueles dinossauros, sabe? Parecia que era deficiente, com um cotoquinho assim. O dinossauro gritava... Lembra? Parecia um gato miando. Era uma coisa bizarra. Ele ficou um tempinho na Record, não teve novas oportunidades e foi pra Globo, dessa vez com um personagem pequeno, na novela Caminho das Índias. Depois disso, ele desapareceu completamente e agora reapareceu. Ele abandonou a carreira de ator, gente, de galão, e agora é administrador da pousada da sua família e diz que não tem interesse de voltar pra televisão e muito menos de ter fama de galão. Também, minha gente, olha pro homem agora, coitado, tá todo escangaiado, minha gente, parece que foi engolido por um bicho grande, mastigado, cuspido, coitadinho, olha só. Pode ser galão mesmo não, né? Mas é um bom ator, né, minha gente? Mas se ele tá feliz agora, administrando a pousadinha da sua família, eu também tô feliz por você, Java Mayan. Que nome lindo, Java, né? Eu lembro de um javali, de um porco. Achei muito interessante, incrível. Parabéns pros seus pais pela criatividade. Bom, minha gente, agora essa história aqui que eu deixei por último é a história mais pesada da semana. Tô falando de Ben Mendes. O Ben Mendes, minha gente, é o líder da Ronda do Consumidor. Uma espécie de Celso Russomano genérico que atende às demandas e reclamações dos consumidores lá no estado de Minas Gerais, no Brasil. Ben Mendes fez um verdadeiro sucesso na internet, ficando bem famoso. Vocês lembram, minha gente, que no final do ano passado eu mostrei aqui pra vocês um BO que estava acontecendo ali com ele. Ele tinha acabado de demitir o Brandon Godoy. Brandon Godoy, para quem não se lembra, era o advogado da Ronda do Consumidor e de vez em quando ele também fazia algumas matérias. A Ronda era composta, além de Ben Mendes, por Brandon Godoy,
pela sua esposa Paula e por mais várias pessoas que compõem a equipe do bem, como outros advogados, jornalistas, editores. A equipe dele até que é bem robusta. Mas, minha gente, o Ben Mendes demitiu o Brandon no final do ano e ficou uma história muito confusa. Ele não quis dizer os motivos do Ben, mas disse que ele tinha feito algo muito grave. Enfim, a saída do Brandon aconteceu no seguinte sentido. Primeiro, eu decidi por desligá-lo. E comuniquei o desligamento a ele. Por razões que não dizem respeito a vocês. Lealdade e honra, como eu disse. Eu manterei os meus princípios. Aí ele me chamou no escritório. Nós conversamos por mais ou menos 2 horas. Então eu decidi por reintegrá-lo. E aí, 1 semana e meia depois, ele pediu para sair. Ok. Especulações, eu acho que não cabem nesse momento. Vocês não conhecem a história. Né? E ele está dizendo que não foi por erro processual e nem profissional. Antes fosse. Na época eu cavuquei essa história, pesquisei e descobri que o Ben estava acusando o Brandon de ter tentado dar uma beliscada na mulher dele, na Paula. Tentado, sabe, dar uma chavecada, uma assediada. Vocês lembram disso, né? Contei a história completa aqui. Muita gente falou que eu tava falando besteira, que eu não sabia o que eu tava falando. E pipipi, popopó, sempre, sabe? Vem militar errado no vídeo. Mas eu, minha gente, segui firme porque eu estava falando a verdade. E agora, minha gente, o Ben, que sempre foi um cara quieto, tranquilo, sabe? Até às vezes meio sonsinho, virou um dos maiores barraqueiros da internet e resolveu jogar merda no ventilador e expôs tudo. Há 3 dias atrás, a Paula, sua esposa, resolveu aparecer no canal para dizer que foi sim assediada pelo Brandon Godoy, minha gente. Ela deu um depoimento contando como foi que ele fez isso, as investidas que ele fazia nela, e que inclusive ele ficava falando mal do Benzinho, do seu marido, pra ela, minha gente. Uma coisa de gente cebosa se tudo isso for verdade, né? E eu tô aqui com o documento na mão. É uma denúncia. Estou denunciando o Brandon Godoy por assédio. Porque eu não fui à rede social ainda, né? Porque eu tô vindo agora falar sobre isso. Porque eu tava grávida, tava nos últimos meses de gestação e não poderia passar por estresse, não poderia passar por nervosismo. E aí o meu marido, ele me poupou das redes sociais, me tirou das redes sociais, para que eu pudesse viver de forma assim mais tranquila o restante da minha gestação, porque depois da repercussão de tudo que aconteceu, muitos relatos absurdos de mulheres chegaram até nós, denunciando o Brandon de assédio também. O Brandon, ele fez comentários inadequados sobre o meu corpo, sobre o meu vestido, que me deixaram muito constrangida. Só que a história não ficou só aí. O Ben Mendes começou a contar as histórias bem grossas dele. Ele falou, minha gente, que o Brandon sofria de uma perversão, que gostava de coisas diferentes, que ele gostava de pagar travestis pra, sabe? Inicialmente era difícil acreditar que o Sr. Brandon Godoy era um perigo às mulheres, porque não é segredo para muitas pessoas, inclusive ele falava abertamente sobre isso, acerca do envolvimento do Sr. Brandon com travestis. Ele tinha a prática de contratar travestis para prática oral. Também, minha gente, ele não tinha muito sucesso com as mulheres e queria fazer as coisas à força, colocando até em perigo as consumidoras da ronda do consumidor. Não basta o que o senhor fez com a minha mulher e com tantas outras, o senhor se prepare. Se o senhor procurar qualquer uma delas, incluindo a minha mulher, mais uma vez, o senhor terá que passar por cima do meu cadáver. O senhor Brandon Godoy, foi difícil que a gente inicialmente aceitasse, acreditasse que de fato ele fosse um assediador, porque ele usava muito o contexto espiritual, pedia muito perdão, sobretudo, se colocava sempre como uma pessoa com as palavras muito bem colocadas. E havia dúvidas, inclusive, não só minha, mas de outras mulheres, acerca até mesmo da sexualidade do Sr. Brandon Godoy. Ben ainda disse que ele já ameaçou a menina com uma faca. Minha gente, a história pesadíssima. De todas as formas, fazer com que esse rapaz simplesmente seguisse a vida dele. Isso que eu estou contando para vocês é a ponta de iceberg de coisas que podem ser publicadas. Porque tem muito mais coisas que não podem, inclusive, ser publicadas. Por quê? Porque ele é perigoso. Tem mulheres que me procuraram na condição de anonimato, desesperadas, inclusive pessoas lá de Patos de Minas, desesperadas porque não podem falar, porque
porque ele é perigoso. Bom, o Ben não pode estar mentindo, ele deve ter prova de tudo que ele está falando, porque senão ele ia enfrentar um processo gigantesco, ainda mais sabendo que o Brandon é advogado. Mas a gente escuta só o próprio Ben Mendes falando e vê se isso não é um barraco digno de Cristina Rocha com Márcia Goldsmith. Olha só isso. O Sr. Brandon Godoy decidiu que vai tentar destruir a minha família. Não basta o que ele fez à minha mulher, mas outras mulheres apareceram, como a Paula disse, e eu quero mostrar aqui para vocês. O desligamento do advogado Brandon Godoy da Ronda do Consumidor se deu por desvio de caráter. Eu falei isso uma vez e eu repito. O Sr. Brandon Godoy é uma pessoa e se mostrou ser uma pessoa perigosa, manipuladora, que pratica violência patrimonial contra mulheres, violência psicológica contra mulheres e ameaças de todo tipo. Bom, minha gente, depois de todo esse barraco aí, se engana quem pensa que o Brandon tá desempregado, chorando na Rua da Amargura. Ele foi contratado pelo Bronca do Consumidor, que é um spin-off ali do Ronda do Consumidor, que também é uma cópia da Patrulha do Consumidor do Celso Rursomano. Tá se dando bem, tem muita gente que tá até defendendo o Brandon. Que história pesada, né, minha gente? Mas o que tá mais me intrigando é o fato do Ben Mendes ter virado barraqueiro e tá colocando tudo. Bom, mas se ele tiver certo, minha gente, se o cara fez tudo isso mesmo, tem que pôr a língua nos dentes mesmo pra um ceboso desse nunca mais fazer isso com mulher nenhuma, vocês não acham, não? Que coisa feia, hein? Esses homens feios não conseguem pegar mulher normal, sabe? Ou não conseguem assumir o que gosta e fica tudo aí no cio, fazendo essas coisas. Que palhaçada, hein? Que palhaçada. Bom, minha gente, o que vocês acham dessas transformações desses famosos, hein? Mudaram radicalmente as suas vidas. Bom, minha gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque meu canal foi recuperado há poucas horas atrás. Então vocês imaginam como é que eu tava, né, meu? Mas eu não quis deixar vocês logo no início da semana sem vídeo. Eu amo todos vocês, minha gente, todos mesmo. O nosso encontro amanhã está de pé, às 8 da noite, e eu prometo que eu vou trazer um vídeo ainda mais especial para você. Que Jesus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Até amanhã, meus amigões e minhas amigõezonas mais queridos desse canal.